Olá, tudo bem? Vamos lá começar mais uma live. Hoje com um tema um pouco delicado, acredito que como a maioria deles, né? Aguardando um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que ele está entrando ao vivo. Se você é novo por aqui, tá vendo esse vídeo gravado, tá no YouTube, já se inscreve no canal e deixa o seu like. O meu nome é Laine Sardelli, eu sou psicanalista, trabalho também com coach de relacionamento, sou especialista na área de relacionamentos afetivos, em especial amoroso. Então, se você não me conhece, dá uma olhada no meu trabalho. Se você gosta dessa área, gosta de receber mais informações, comece a me seguir, seja muito bem-vindo. Pode compartilhar com quem você desejar, fique à vontade. Vou colocar aqui o tema da live, que assim quem entrar já vai saber qual o nosso tema de hoje. Boa noite, Toninha, tudo bem? Quem estiver entrando, fique à vontade para compartilhar, convidar mais gente para participar. Que hoje nós vamos falar de alguns vilões, né? O que mais destrói casamento? O que vocês acham? Olha o cabelo. O que mais destrói um casamento, um relacionamento, um namoro, um noivado, né? Qualquer um desse tipo de relacionamento afetivo amoroso. O que será? É claro que nunca é uma coisa só, mas sempre tem uma base, né? Aí, fixou o comentário, pronto. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Quem tá entrando, se me ouve bem. Se tá boa a iluminação também. Deixa eu ver se o meu celular tá torto aqui. Bem minha cara, né? Deixar. Mas eu já vi e já arrumei. Me ajuda a compartilhar, vamos mandar para mais pessoas, vamos convidar mais gente para participar. Que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Será que quando um relacionamento está em decadência, será que ainda há tempo de salvar? Tudo que a gente... Ai, que bom! Tudo que a gente enxerga, que a gente percebe, que a gente identifica no começo é muito mais fácil de curar, né? Quando a gente pensa em alguma doença, vamos supor, né? Você fica sabendo que está com algum problema de saúde. Tudo que pega no comecinho é muito mais simples de resolver. Basta a pessoa realmente estar disposto a fazer o que precisa ser feito, não é assim? E quando a gente fala de assuntos emocionais, a coisa não é diferente. É bem assim que funciona também. Malu, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A coisa é mais ou menos bem parecida. Tudo que a gente reconhece, que a gente identifica, que a gente percebe logo no começo que não está indo bem, não está indo da maneira como eu gostaria que fosse, é hora de buscar ajuda, é hora de analisar e pensar o que pode ser feito para melhorar. Então, hoje em dia, com a facilidade que a gente tem na comunicação, na facilidade de alcançar informações, não dá para deixar as coisas desandarem como se nada tivesse acontecido, não é? Empurrar com a barriga, fingir que não está vendo, fingir que não está acontecendo nada. Eu sempre falo que um casal, quando eles se juntam por amor, né, quando há algum sentimento forte que os uniram lá atrás, mesmo que passe por várias crises, por vários problemas, se os dois tiverem maturidade, eles conseguem ultrapassar as barreiras, as dificuldades, os desafios e ficar cada vez mais forte esse relacionamento. Mas eles precisam enxergar que é claro que vão passar por dificuldades, porque viver não é simples, né, gente? Tanto sozinho quanto acompanhado, mas quando a gente está bem acompanhado fica um pouco mais fácil, fica mais leve, desde que a gente saiba lidar com os desafios que vêm junto com o casamento, junto com a relação. Então, hoje eu quero falar justamente sobre isso. O que será que faz com que mais destrói o casamento? A gente sabe que... deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. A gente sabe que não são os grandes problemas que destroem o relacionamento, né? Normalmente são os pequenos problemas, são as pequenas pedras pelo caminho que faz a gente tropeçar. Ninguém tropeça em montanha, né? Então, quando acontece um problema grande, acaba unindo esse casal, acaba unindo famílias, né? Quando acontece um problema bem grande na família, as pessoas ficam mais unidas, umas dão forças às outras, não é assim que funciona? Agora,
Quando os problemas são pequenos, quando as pedras são pequenas pelo caminho, aí é até comum das pessoas saírem tropeçando com muita facilidade, porque não enxerga. Vai deixando, vai deixando, vai deixando, quando veja furou o sapato, quando veja machucou o pé, e aí, às vezes, já está até tarde demais para poder buscar ajuda, para poder reverter a situação. Gente, eu vou encaminhar aqui uns aviõezinhos para algumas pessoas. Espera lá. Oi, Ivone, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou só aqui. Espera lá. Isso. Boa noite. Então, vamos falar mais um pouquinho. Fala para mim se vocês, na experiência de vocês, né, da vida de vocês, o que vocês acham que é mais prejudicial a um relacionamento? Que realmente pode levar esse relacionamento à decadência total, ao fim. Na experiência de vocês, da vida de vocês, o que vocês acham? O que está regindo todos os outros problemas, todas as outras pedras? E eu nem digo, igual eu falei, né? Nem a montanha que vem na frente, mas as pedrinhas. O que é mais difícil de resolver? Eu anotei aqui, gente. É claro que eu anotei uma questão e depois eu coloquei alguns galhos que vêm dessa questão. Alguns comportamentos, porque eu acredito que quando a gente consegue identificar na gente, no nosso relacionamento, no nosso casamento, fica mais fácil da gente buscar a solução, né? Então, eu anotei a imaturidade, que é o que mais separa pessoas, é o que mais destrói casamentos, é a imaturidade. Porque problema a gente sabe que todo mundo tem, casado, solteiro, viúvo, separado. Problemas todas as pessoas da face da Terra têm. Se não tivesse, não ia estar mais aqui, né? Porque os problemas ajudam a gente a crescer, a amadurecer, a evoluir. Mas quando a gente não sabe lidar com esses problemas, sejam eles pequenos, grandes, médios, aí é que mora o problema. Porque esses problemas, essa falta de maturidade faz com que o restante todo fique muito grande. E aí eu trouxe alguns galhos dessa questão da imaturidade, de o que vem provocar um relacionamento. E aí vocês vão dando uma olhada aí, observa se faz sentido com a história de vocês, se vocês conhecem pessoas que agem assim, e observa se não faz sentido com a questão de destruir de fato um relacionamento, certo? Então, o primeiro galho que eu puxei, tirando aí da imaturidade, é a competitividade. Então, é aquele modelo de casal onde eles estão sempre competindo entre si. Não é competindo com os outros, não é também, normalmente, uma característica da pessoa e ela acaba competindo com todo mundo. Mas quando compete um com o outro, fica muito difícil esse relacionamento prosperar e, de fato, alcançar altos níveis de intimidade. Porque acontece o quê, né? Aquele tipo de relacionamento, e aí vocês me falem aí se vocês conhecem pessoas assim ou se já passaram por isso. Boa noite para quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? A competitividade é aquele casal que está sempre querendo ser melhor do que o outro. Um está sempre querendo ter razão, um está sempre querendo ser mais certo do que o outro. E aí, quando os dois vão conversar com a gente, assim, por exemplo, uma terceira pessoa, eles até discutem para falar quem é que está certo, quem é que está errado. Então, parece que eles entram numa gincana e os dois querem ganhar. Mas ganhar o quê? Ganhar de quem? Só que o problema é que esse comportamento de ficar competindo um com o outro, de querer sempre ter razão, de querer sempre estar certo, de querer sempre sair na frente, de querer sempre ser o melhor, de querer ganhar mais dinheiro, de querer pagar mais conta, de querer fazer mais coisas, de querer ser mais pai ou mais mãe, isso é tão desgastante que com o tempo vai chegando um nível de relacionamento que eles não se suportam mais ficar perto um do outro. Porque se eu tenho alguém do meu lado que não quer ser meu companheiro, quer competir comigo, olha, imagina que peso que tem isso o tempo todo. Isso não é um sinal da imaturidade? Porque quando a pessoa amadurece emocionalmente,
Pra que eu vou querer ficar competindo com a pessoa que está do meu lado, que é o meu companheiro, a minha companheira? Pelo contrário, né? Tá aqui para colaborar comigo. O que importa quem tá certo, quem tem razão, o que importa é ser feliz, não é verdade? O próximo ponto aqui que eu coloquei, o próximo galho que eu puxei dessa raiz, que é a imaturidade, é aqueles casais que são vingativos. O tempo todo, por mais que eles finjam que esqueceram o que o outro fez, o tempo todo eles estão buscando estratégias para se vingar de algo que aconteceu. Então, esse algo pode ter sido ontem, pode ter sido hoje de manhã, mas pode ter sido ano passado, pode ter sido há 20 anos atrás. Está sempre buscando alguma coisa, alguma situação para se vingar. Então, assim, chega um ponto que nem é consciente mais. A pessoa já faz inconscientemente, nem pensa mais, mas está fazendo. Por quê? Aquelas atitudes assim que você expõe o outro na frente de amigos. Sabe quando começa esse tipo de comportamento? Dar patada um no outro, sabe? Aquelas respostas bem grosseiras. É uma maneira de se vingar de algo que desagradou lá atrás. Então, de um jeitinho ou de outro, eu encontro uma maneira. Ah, eu vou em tal lugar porque fulano fez isso, fez aquilo e não me avisou, então eu vou. Sabe, quando todos os comportamentos estão condicionados a se vingar de algo que o outro fez. O problema é que isso não acaba nunca. Né? Sempre estão se vingando, sempre tem um motivo a mais para se vingar e não importa quem começou a discussão, mas está sempre se vingando um do outro. O problema é que isso vira hábito e quando vê, está anos e anos e anos em um relacionamento baseado na vingança. Sabe? Então, eles pensam mais maneiras de se vingar do comportamento que o outro fez do que em maneiras de se fazerem felizes, de se divertirem, de se amarem, de curtirem o momento juntos. Vocês já passaram ou já viveram alguma coisa assim? Já viram pessoas fazerem isso? Porque também é um modelo de relacionamento bastante cansativo, bastante frustrante. É outra raiz da imaturidade. Então, o que mais destrói o casamento, que eu particularmente coloquei aqui, pela experiência, pelo tanto que eu tenho estudado, pelas pessoas que eu tenho atendido, o que mais destrói casamento, gente, no meu ponto de vista, não quer dizer que é uma verdade absoluta, né? Cada um vai ter a sua própria visão, eu estou trazendo a minha. Na minha opinião, é a imaturidade. Então, a imaturidade traz esse comportamento competitivo entre o casal, traz esse comportamento de vingança entre o casal. O próximo galho que eu trouxe dessa imaturidade é a indiferença. Sabe aquele casal que antes brigava muito, ou nem brigava, mas de repente começou uma indiferença, que tanto faz você estar aqui ou não estar, tanto faz você saber ou não saber. Os meus planos já não são mais seus, eu já não me entrego mais para esse relacionamento de cabeça. Eu não me jogo, sabe? Tenho medo o tempo todo, aquela pessoa que o tempo todo tem medo de se entregar à relação, parece que está sempre esperando o pior do outro. Então, ele não faz planos para coisas boas, ele faz planos só esperando coisas ruins. Então, nesse medo de se entregar, nesse medo de se machucar, talvez até baseado em relacionamentos passados, mas ele não se entrega. E aí fica naquele relacionamento superficial. Sabe assim? Tá bom, estamos aqui, mas não estamos? Estou com você, mas não confio em você? Tem mais coragem de contar planos, de contar coisas importantes para outras pessoas do que para aquela pessoa que está ali o tempo todo junto. Então, esse também é um comportamento bastante imaturo, porque a partir do momento que eu me comprometo com alguém, que eu me relaciono com alguém, que eu decido andar ao lado dessa pessoa, eu não vejo sentido em você compartilhar as suas intimidades com outras pessoas e não com o seu cônjuge. Não quer dizer que você não pode ter amigo, não quer dizer que você não, né, não tenha uma vida social, não. Mas eu também tenho essa pessoa do meu lado, com quem eu, pela lógica, confiaria mais ainda, concorda? Se não tem confiança, como é que vai ter um relacionamento, gente? Então, a indiferença, aquele comportamento de se vingar sempre, de estar sempre querendo se vingar de algum comportamento, consciente ou não, né? E a competitividade são galhos da imaturidade. Outro ponto que eu coloquei aqui é aquele casal, aquele comportamento de fofoca que tem entre o casal. Só que nesse caso não é um com o outro, é um do outro. Vocês já conheceram pessoas assim ou já passaram por isso?
Você sai com a pessoa, você vai conversar com o marido, ele fala mal da esposa. Fala coisas assim, expõe a vida deles, expõe a intimidade e, de fato, fala coisas que não fala para ela. Aí, de repente, você vai conversar com a esposa faz a mesma coisa. Só que entre os dois, eles não conseguem conversar, eles não conseguem falar isso, um e o outro. É interessante porque a gente percebe que pessoas que moram na mesma casa, que dormem na mesma cama, que convivem muito tempo dos seus dias juntos e não têm liberdade para conversar e para falar o que realmente não está legal entre a relação, o que pode ser melhorado. Então é um comportamento bastante maturo, né? Que falta muita maturidade, que falta uma expansão, uma comunicação assertiva para que de fato eles consigam se acertar, porque não tem outra maneira, né? É preciso dialogar e contar o que realmente está acontecendo. Faz sentido isso, gente? Conta para mim se vocês já viram casais assim ou já passaram por situações assim em seus relacionamentos. Já se perceberam, né, nessas situações. Outro galho que eu trouxe aqui, que também vem através da imaturidade, são aquelas pessoas dramáticas. Sabe, dramáticas que são sempre vítimas da situação? Então, esse também é um comportamento bastante imaturo, porque a partir do momento que eu adquiro maturidade emocional na minha vida, eu já não fico mais colocando no outro a culpa ou a responsabilidade por minhas frustrações. Eu já entendo que o que não está legal na minha vida, eu preciso buscar informação, eu preciso buscar ajuda, eu preciso desenvolver. Não adianta eu querer que o outro mude para que a minha vida se resolva, porque isso pode ser que nunca aconteça e isso nunca se resolva. Não faz sentido? Então, aquela pessoa que sempre está querendo, te procurando ou procurando outras pessoas para reclamar. E aí faz um drama e conta toda aquela situação que de fato não é fácil, só sabe quem passa, né? Só que aí, quando você tenta ajudar ou aconselhar e aí ela acaba tomando uma decisão mais trágica, né? Assim, tipo, se afasta da outra pessoa, acontece alguma coisa, ela retorna. E aí, como se nada tivesse acontecido, aí ela até se afasta de você. Se você já teve ou tem alguma amizade assim, é mais ou menos assim. Eles se afastam, né? Estão bem e se afastam. Daqui a pouco começam os problemas e aí se aproximam de novo para poder reclamar de novo, para poder dramatizar de novo, para poder mostrar que é vítima, que o outro está sendo abusivo novamente. Isso também é um modelo de amizade, né, para gente, que é muito cansativa, é muito estressante. E é um modelo de relacionamento que desgasta demais o emocional das pessoas. Não costuma durar muito. Quando dura, acaba logo o casal ficando meio que isolado, porque as pessoas não suportam ficar muito tempo, né, ali com uma pessoa que só reclama, só reclama. Então, também é um galho da imaturidade. Quando a pessoa começa a adquirir aquela experiência, aquela maturidade emocional, ela começa ela mesma ir atrás de informações, de pessoas que possam ajudá-la para, de fato, mudar, né, o comportamento. Porque daquele jeito não vai sair, não vai para lugar nenhum. E o último aqui que eu coloquei como galhos da imaturidade, que também é o comportamento, esse eu acredito que seja o mais perigoso e o mais tóxico de todos, que é a violência. Que são situações de violência física, de violência emocional, de violência psicológica, de violência financeira. Quando um relacionamento tem muito ciúme, quando o relacionamento tem muita posse, sabe? Aquele tipo de relacionamento onde você precisa mandar foto de onde você tá porque o outro não acredita em você. Ou vice-versa, né? Você pede foto. Não, você tá aí mesmo? Então manda foto para eu saber se você tá aí. Gente, isso é uma maneira de violência. Porque se você não confia na pessoa com quem você está, que sentido faz você estar com essa pessoa? E quantos casais têm um relacionamento regido assim, dessa maneira, administrado dessa maneira? Então, assim, tem pessoas que vivem em regime semiaberto, né? Esse sábado passado eu estive em um evento aqui na cidade,
porque foi uma comemoração de 15 anos da Lei Maria da Penha. E aí tinha algumas pessoas que foi acolhida pelo município, né, pelo projeto que tem aqui da Casa de Acolhimento, um projeto muito bonito que tem aqui em Cajamar, deve ter em outras cidades também. E aí as mulheres que passaram por violência física, por violência emocional, por violência, todo tipo de violência, né, que existe, elas falando de como tudo começou, que tudo no início é tudo muito bonito, né? Ai, que lindo, ele se preocupa tanto comigo, então ele não quer que eu vá em tal lugar, ele não quer que eu vista certa roupa, ele não quer que eu converse com tal pessoa. E quando você vê, você está sendo, assim, totalmente tolhida, você não tem mais amizade, você está isolada, você virou uma ilha aonde nem ele mesmo te visita, nem o próprio marido. Eu estou falando no caso de marido, mas também existe no caso de mulher, só que é diferente, né? Sempre quando é pro sexo feminino acaba sendo um pouco mais forte, porque existe a força física, existe as ameaças e tudo aquilo que a gente já entende. Então, essa questão de violência, ela também é um ramo, né? Uma ramificação aí da imaturidade. Porque se a pessoa desenvolve maturidade emocional, ela não tem mais necessidade de querer dominar ninguém. Essa posse, esse sentimento de propriedade, como se o outro me pertencesse, o outro precisa fazer o que eu mando, isso é uma grande imaturidade. Parece que é uma criança que está nesse relacionamento querendo as coisas do jeito dela, é uma criança bem mimada ainda, né? E acaba sendo muito prejudicial, tanto para o cônjuge quanto para os filhos, né? Caso esse relacionamento já tenha filhos, quanto para todos os parentes que estão por perto, as pessoas que amam. Porque quem está de fora, às vezes é muito fácil de identificar que naquela relação alguma coisa não está bem, não está certa. Mas quem está dentro é muito difícil de identificar. Por isso que tem pessoas que ficam tanto tempo, né? Tanto tempo em relacionamentos extremamente abusivos. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, quando a gente decide entrar em um relacionamento, é buscar essa maturidade, é buscar essa experiência, esse olhar para o outro, essa empatia, porque sem isso a gente não consegue evoluir na nossa vida amorosa, independente da idade que tenhamos. Porque a gente fala assim de maturidade, parece que é só pessoas com mais idade que vai conseguir, né? Mas tem muita gente já passado dos 50, dos 60, dos 70 que não tem um pingo de maturidade emocional, que continua com todos esses comportamentos aqui, continuam competindo entre si, continuam se vingando um do outro, sem conversar e falar de fato o que realmente está acontecendo, continuam fazendo indiferenças, continuam fazendo fofoca um do outro, continuam dramatizando tudo o que acontece e continua tendo comportamento violento, ou seja, são sintomas, né? São ramificações de um comportamento muito imaturo e que não nos leva a lugar nenhum. Faz sentido isso para vocês? Me conta se vocês já passaram por algo parecido, já viram isso. É claro que tem muito mais comportamentos que vêm da imaturidade. E aí, quando você percebe que o que mais, eu coloquei assim, né? O que mais destrói o relacionamento é a imaturidade. Aí você pode me falar, mas também tem a questão da falta de cumplicidade, da falta de intimidade. Só que tudo isso já são sintomas de comportamentos, de alguns desses comportamentos, que foram se desconectando, que foi fazendo com que o casal se desconectasse. Não faz sentido? Por que, gente, que vocês acham que mesmo assim, né, mesmo com esses tipos de comportamentos, tantos casais permanecem juntos? Porque se a gente for analisar, inúmeros, milhares de casais têm, pelo menos em alguma fase da vida, todos esses comportamentos, um pouquinho de cada, e mesmo assim continuam juntos. Por que vocês acham que isso acontece? Eu, sinceramente, não acredito que seja por amor. Porque quando a base do relacionamento é o amor, não tem por que ter tanta desconfiança, tanta posse, tanto medo de se entregar, tanto motivo de querer ser um melhor do que o outro. Não faz o menor sentido. Então pode ser qualquer coisa, menos o amor. Pode ser posse, pode ser status, pode ser crença, né? Por conta de família. Tem muitas famílias que ainda desaprovam muito o divórcio, então por isso tem muitos casais que permanecem juntos,
por uma questão de pressão familiar mesmo. Mas tem duas questões que eu anotei aqui também, que eu acho que é muito importante da gente olhar e observar assim com bastante carinho, que é o medo e a carência. A carência faz com que a gente enxergue joia em caco de vidro, sabe? Faz com que a gente no geral, qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, se apaixone, se entregue e de fato faça coisas que venham a se machucar muito futuramente. A carência. A carência faz com que um casamento acabe, porque dentro do relacionamento a pessoa se sente carente. Aí que tá lá passando nas redes sociais, uma pessoa manda um oi, responde oi. Pra que responder um oi se a pessoa tem um compromisso? Não é? Carência. Então a carência é a base da imaturidade. Quando a pessoa continua carente, por que fica carente? Porque não se conhece, porque não se acolhe. Não é culpa do outro. Não estou dizendo que o outro também não tem lá a sua responsabilidade. Sim, se vocês estão juntos, né? É claro que o que o outro sente também é importante para mim. Mas aquela pessoa que precisa de fato de ajuda é aquela que está se sentindo carente. Ela precisa se encontrar, precisa se amar, não é? Porque enquanto ela não encontrar, não adianta que ninguém no mundo vai conseguir suprir esse vazio, essa carência que sente. Ou o medo de ficar sozinho, o medo de ser julgado, o medo de não encontrar outra pessoa, o medo de ser excluído de alguma classe, algum meio social, né? Talvez a igreja, talvez a comunidade, talvez a família, talvez ali a vizinhança, os amigos, medo de não dar conta de se sustentar financeiramente. Então, o medo e a carência acaba sustentando todas esses outros comportamentos que vêm da imaturidade e que destrói muito. Às vezes destrói até os relacionamentos que nem começaram, né? Que estão ali no namoro, estão no noivado, estão se conhecendo. E eu acredito muito, gente, que hoje a gente escuta muito falar que os homens não querem nada com nada, ou então as mulheres já não querem mais compromisso sério. Mas por que será que não quer? Será que isso já não é um sintoma de imaturidade? Porque amadurecer dá trabalho. Relacionamento dá trabalho. Ou não dá? Quem está em relacionamento aí pode falar, né? Com certeza. O relacionamento dá bastante trabalho, exige esforço, só que também nos dá maturidade. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a se tornar pessoas mais fortes. E quando a gente está comprometido de fato com isso, quando a gente consegue identificar os problemas, as coisas começam a fluir muito mais fáceis. O que vocês acham, gente? Fala para mim se faz sentido esse tema que eu trouxe hoje, se vocês já viveram algo parecido, se fez sentido para vocês, do que eu anotei. Se tiver alguma pergunta aí, por favor, pode colocar para a gente bater um papo a respeito. Do que eu queria trazer para vocês, a mensagem era essa, sobre a imaturidade, para a gente ficar muito esperto com o que tem acontecido no nosso relacionamento, com o que tem nos agredido, com aquilo que tem nos deixado para baixo, porque pode ser que essas atitudes, né, que estejam acontecendo é apenas uma falta de acolhimento nosso mesmo, da gente se conhecer, da gente se buscar, da gente encontrar e se orientar, para a gente se tornar uma pessoa mais interessante para a gente e assim nos encontrar melhor. Boa noite! E assim nos encontrar melhor nessa vida, porque não adianta a gente ficar querendo que o outro mude a atitude para a gente ficar bem. Isso pode ser que nunca aconteça. Então essa atitude precisa vir aqui de dentro. Precisa vir. Quem está incomodado é que precisa buscar ajuda para resolver aquilo que não está legal. E ficar empurrando com a barriga, fingindo que não tem nada acontecendo, fingindo que isso vai passar. Gente, depois das crises, quando um casal junto supera uma crise no relacionamento, eles saem muito mais fortes, muito mais preparados para mais situações. Aí sim pode-se falar se faz sentido ou não estarem juntos. Agora, se na primeira crise, nas primeiras discussões, nos primeiros sinais de maturidade, já começa com vingança, né? Já começa com comportamentos,
comportamentos de imaturidade, é claro que isso não vai continuar. Terminei um casamento de 17 anos por carência e entrei em outro, cada dia pior. Olha só. A gente precisa encontrar, tá vendo? Na gente, esse acolhimento. Porque quando existe uma carência, às vezes, existe aqui uma criança com medo de ser abandonada. E aí o comportamento que o outro faz, ó, eu enxergo, a carência faz com que eu enxergue uma joia onde só tem um caco de vidro. Então o medo de ser abandonada acaba me fazendo se relacionar com pessoas que não me valorizam. E isso é um problema do outro? Não, quem está sofrendo sou eu, né? É um problema que eu preciso resolver. A partir do momento que eu me dou esse carinho que eu busco no outro, eu vou ter condições de escolher com quem eu vou me relacionar e, de fato, aceitar somente pessoas que me valorizem e que eu também valorize. Pessoas que tenham a mesma linha de pensamento, sabe? O mesmo raciocínio, busquem a mesma coisa, que busquem objetivos em comum e que, de fato, tenham condições de ter essa intimidade, de ter essa maturidade dentro do relacionamento. Gente, acredito que era isso. Deixar aqui um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe o resto da semana. Nossa, né? O domingo, o final de semana. Semana que vem nos vemos novamente aqui no Instagram, às 20h20. Se tem algum assunto que vocês gostariam que eu trouxesse, pode me mandar no direct. Fico muito feliz. Se vocês acreditam que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe a live, tá bom? Se de repente ficar alguma dúvida e vocês quiserem me mandar, pode mandar no direct que assim que possível eu vou respondendo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, gratidão por estarem aqui comigo, por me permitirem entrar na casa de vocês novamente, por estar aqui comigo no escritório novamente, e semana que vem nós nos falamos novamente, tá bom? Beijo, fica com Deus!